Olá! Nesta aula você vai conhecer a teoria de Carl Rogers. Tenho trazido um pouquinho da biografia de cada um dos teóricos cujas teorias abordamos como forma de propor a você que faça esse exercício de contextualização, que você possa voltar um pouco no tempo e construir uma ideia sobre o nascimento dessas teorias que tanto contribuíram para o nosso estudo. Bem, Carl Rogers nasceu em 1902, em Oak Park, nos arredores de Chicago. Viveu até 1987. Era o terceiro filho de uma família de 4 irmãos e uma irmã. Interessante que ele veio de um ambiente culto, já que seus pais tinham educação universitária e faziam parte de uma comunidade protestante, de forte pendor fundamentalista. Sua família valorizava uma educação moral, religiosa, sendo, portanto, muito conservadora e muito enraizada nos valores tradicionais e um tanto fechada sobre ela mesma, ao mesmo tempo em que intelectualmente era muito estimulante. Ele foi um grande psicólogo clínico, mas seu trabalho marcou não só a psicologia clínica, como também a psicologia aplicada à área da administração nas instituições, a educação, a pedagogia, a psicopedagogia e a orientação vocacional, assim como a literatura, o cinema e as artes de modo geral. Ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1987. Sua produção foi extensa, com a publicação de 16 livros, além de outros trabalhos. Você vai entender um pouco sobre sua teoria. A aprendizagem significativa é uma aprendizagem penetrante, que não se limita a um aumento de conhecimentos, mas que penetra profundamente em todas as parcelas da sua existência. Então perceba que para Rogers, a aprendizagem significativa é uma aprendizagem que é mais do que uma acumulação de fatos, informações. É uma aprendizagem que provoca mudanças no comportamento do indivíduo, ou na orientação futura que ele escolhe, ou ainda em suas atitudes, na sua personalidade. E entre as suas contribuições para a educação está a questão da relação professor-aluno. Rogers acredita que deve haver na educação um relacionamento interpessoal afetuoso e de interesse de ambos, professor e aluno, juntos caminhando para o aprendizado significativo. Porque para ele, um pode aprender com o outro todos os dias. E que essa humildade por parte do professor faz com que o aluno também se sinta ativo no processo. E vocês vão ver mais para frente que essa questão do professor se colocar numa posição de quem também aprende, de quem também tem algo a aprender, provoca o aluno no seu desejo de aprender. Então, é muito, muito importante nessa teoria e que a gente leve isso para entender a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, o quanto o professor tem um papel fundamental e quanto ele pode ocupar um lugar além daquele de quem só transmite o conteúdo, mas sim daquele que aprende, daquele que se enriquece nessa relação com o aluno. O levará a um relacionamento autêntico e transparente com o aluno. Compreenda que nessa teoria a autenticidade é considerada a principal ferramenta para o professor elaborar e conduzir o aluno para uma aprendizagem significativa. Rogers combate a aprendizagem do tipo tarefas, quando só são utilizadas as operações mentais e não se considera o indivíduo como um todo. A teoria de Rogers entende que esse tipo de aprendizado, baseado apenas nas operações mentais, é esquecido com o tempo, pois deixa de ter relevância por não se articular com os sentimentos, com as emoções e as sensações, ou seja, com a parte subjetiva do aluno. E por isso não provoca uma curiosidade que leve o indivíduo a se aprofundar mais e mais o seu conhecimento. Então veja como é importante
também essa questão de não se considerar somente a parte racional, né? A gente sabe, cada um de nós tem na sua própria experiência como aluno, momentos em que a gente aprende mecanicamente alguma coisa, seja uma operação matemática, seja uma memorização de algum dado da história, mas que se aquilo não faz sentido para a gente, se aquilo não se amarra com algo subjetivo, a gente tende a esquecer com o tempo, né? E é justamente disso que essa teoria trata, do fato de que o que vai causar um aprendizado significativo, ou seja, uma mudança na gente, é aquilo que tem um sentido subjetivo. O lugar do professor passa a ser considerado o de um facilitador da aprendizagem, não mais daquele que transmite o conhecimento, mas o professor é aquele que auxilia os alunos a aprenderem, a viver como sujeitos de um processo de transformação. Então, o aluno é estimulado a buscar o seu próprio conhecimento, consciente de sua constante transformação. Entenda que para o professor conseguir um bom resultado como facilitador, ele precisa ter ou desenvolver algumas qualificações pessoais. E segundo a teoria de Rogers, a mais importante de todas é a autenticidade, porque é a qualidade que conquista o respeito dos alunos. Você deve estar pensando que nesse caso o professor facilitador precisa, antes de tudo, aprender a ser autêntico consigo mesmo, para que depois possa expor aos alunos seus limites e suas dificuldades. Rogers aponta que é necessário que o professor não encarne o bonzinho, o compreensivo, o tolerante, e afirma que ele deve ser verdadeiro e não transferir suas próprias frustrações aos alunos. A ideia é que o professor se mostre como uma pessoa, assim como os alunos também são, com defeitos, qualidades, sentimentos, desejos, alegrias, tristezas, um ser real e comum, com a sua própria história de vida, e que essa transparência promove uma conquista da confiança e do respeito dos alunos. Veja que outra qualidade designada por Rogers é a da compreensão empática. Eu vou explicar para você que compreensão empática, empatia é diferente de simpatia, porque a simpatia é a gente ter uma expressão, alguma coisa que causa uma certa abertura no outro. E a questão empática é a questão de um saber subjetivo sobre o outro. É uma capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso é diferente de simpatia. Entenda que aqui nessa teoria, o que é valorizado é essa questão empática. Quando o professor facilitador deixa o julgamento de lado e compreende o aluno, colaborando para que a aprendizagem seja significativa. Com essa qualidade, ao invés de classificar o aluno, ele o integra, ele coloca ele no grupo. O professor que possui a capacidade de se colocar na posição do outro e poder olhar por meio do ponto de vista do estudante, promove uma aproximação em relação ao aluno que é fundamental. Então, as qualidades apontadas como condições facilitadoras por Rogers são: ter empatia permite que o educador compreenda os sentimentos do aluno e lhe comunique que ele está sendo compreendido. Aceitar incondicionalmente o aluno. Aceitar os alunos como eles são, sem julgá-los, sem as barganhas usuais. Ser autêntico, honesto e congruente, ser o que se é. A pessoa congruente se aceita e se compreende. Relação cordial entre professor e aluno. Veja que os princípios da abordagem centrada na pessoa de Rogers valoriza a confiança no ser humano, respeito pelo outro, a preocupação de colocar-se no lugar do outro para compreendê-lo. O cuidado com a autenticidade podem ser considerados na forma como percebemos o papel da escola, do professor, do aluno, na forma como definimos seus objetivos, planejamos as aulas,
propomos as avaliações, na forma como valorizamos determinadas atividades e depreciamos outras. Rogers é considerado um humanista. Ele trouxe o afetivo para dentro da sala de aula, valorizou a interação professor-aluno e sempre sugeria: cuida do afetivo e deixa que o cognitivo vai para frente. A ideia de educar é trabalhar para que a pessoa possa crescer e se descobrir, tomar responsabilidade sobre si, implementando o seu desenvolvimento. Perceba que é fundamental que haja uma passagem da heteronomia para a autonomia. E isso também é uma questão importante na teoria de Rogers. Por quê? Porque quando se fala dessa importância do afetivo, do interpessoal, em nenhum momento a gente pode confundir isso como uma questão de dependência. Ou seja, é muito necessário que se construa essa autonomia. Isso também caracteriza a aprendizagem. Essa passagem é possível quando há uma confiança na capacidade do sujeito, em direção à autorrealização. Perceba que as condições facilitadoras atuam exatamente aí. Sua teoria afirma que a vida boa é um percurso e não um estado. É uma direção e não um destino, porque a direção apresentada pela vida boa é aquela que é escolhida pelo organismo total, quando existe liberdade psicológica para se mover para qualquer direção. E esse processo traz como características à pessoa uma abertura constante à experiência, um verdadeiro aumento da vivência existencial e uma confiança crescente em si mesmo. Outra questão levantada pela teoria de Rogers, que acredito ser uma contribuição para a educação, é sobre a criatividade, porque fala em condições internas da criatividade. Destaca: um centro interno de avaliação, abertura à experiência e capacidade para lidar com elementos e conceitos. Além dessas condições sobre a criatividade, a teoria de Rogers nomeia como condições para o desenvolvimento da criatividade construtiva a segurança psicológica e a liberdade psicológica. Bem, você vai entender melhor. A segurança psicológica pode ser alcançada desde que haja um clima em que a consideração positiva, incondicional e a compreensão empática que você já viu estejam presentes, em que a apreciação exterior esteja ausente. E quanto à liberdade, Rogers esclarece que a liberdade descrita aqui não é uma fraqueza, a indulgência ou o encorajamento, mas se trata da permissão de ser livre, o que significa igualmente que se é responsável. Sobre a questão da responsabilidade, a aprendizagem é facilitada quando o aluno participa responsavelmente do seu processo. E ainda explorando a questão da responsabilidade, é responsabilidade do professor ser um profissional reflexivo, que avalia sua prática. Isso é uma importante ferramenta para a sala de aula. Uma sugestão para a sua prática, para haver um bom desenvolvimento do grupo de alunos, pode-se destacar as responsabilidades da turma, seus direitos e seus deveres. E nesse caso, as metas são reconhecer, ser responsável por seu comportamento, respeitar os direitos e sentimentos e necessidades dos outros, construir relações funcionais. Para Rogers, deve haver responsabilidade sobre a aprendizagem, mais fundamental que é a aprendizagem do eu na linguagem do autor. Isto quer dizer sobre a descoberta das próprias potencialidades e a aceitação das próprias limitações. O aprender a ser, o aprender a viver junto, são o fio condutor da obra de Rogers. Para concluir, não esqueça que hoje, quando queremos enfocar as relações entre pessoas, professor, aluno, aluno,
professor, administração equipe, escola, comunidade, a teoria de Rogers tem uma contribuição importante a dar. E mesmo seus críticos mais ferrenhos sempre lhe deram o crédito de ter colocado em discussão a problemática das relações interpessoais. Até a próxima!